Então, sem Ronaldo 3, sem William Magrão, sem Luan, o volante lateral que você acabou de ouvir na reportagem da Alessandra Flores é o nosso convidado aqui no TV Com Esportes, está aqui com a gente no estúdio. Deu uma entrevista coletiva, está trabalhando dobrado nessa terça-feira, deu uma entrevista coletiva lá no treino e conversa com a gente aqui no TV Com Esportes. Tudo bem, André? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. André, eu tenho dito até essa questão de você ser um volante, de ter trabalhado na Grécia e nos Estados Unidos, porque quando você foi contratado pelo Figueirense, sempre que vem um jogador, a gente vai buscar informações. Então, eu estava conversando com uma pessoa do futebol, do meio do futebol, que não trabalha no Figueirense. E aí falei, o Figueirense está trazendo o André Rocha, que jogou no Atlético Paranaense. Aí essa pessoa me disse assim, o Figueirense está precisando de mais um volante? Eu falei, não, o cara é lateral. Não, é volante. E eu marquei essa questão, né? Então, o André é mais volante ou mais lateral? Como é que é para ti? Bom, primeiramente eu acho que quando eu recebi o convite para jogar no Figueirense foi como lateral direito, né? O Leandro Lewis e a parte da diretoria entrou em contato comigo e eu, quando me profissionalizei, foi como lateral e surgiu durante minha carreira algumas oportunidades para jogar como volante. E eu sempre fiquei à disposição por jogar, sempre aceitei, sem problema algum. E no meio eu sempre também me dei bem, tive bons jogos, no Atlético Paranaense, quanto na Grécia também, nos Estados Unidos. E não vejo problema algum, para mim eu me sinto bem e hoje em dia depende muito do professor Adilson, que dependendo do esquema tático que ele puder usar, se puder me utilizar, por mim não tem problema nenhum. Tá abrindo vaga no meio com essa série de lesões aí, parece até coincidência ali na camisa 5. Você prefere onde, André? Olha, para mim, menos goleiro, né? Porque goleiro já é bem difícil de falar. Agora, claro que a gente tem consciência que na lateral para mim é importante. Eu vim como lateral e me sinto bem no meio também. Acho que no meio tem mais espaço, tanto para o lado direito como pelo lado esquerdo. Agora na lateral a gente tem a linha lateral, então tem um pouco menos de espaço, tem que ter o cuidado mais. Fico mais defensivamente, mas para mim não tem problema não. Como eu vim como um lateral, acho que o professor Adilson que vai dizer melhor isso aí. Conta pra gente um pouquinho dessas passagens, porque nem Grécia nem Estados Unidos são assim o grande centro do futebol, né? A Grécia um pouquinho mais, já inclusive levou Euro, né? Como levou dentro de Portugal em 2004, mas mesmo assim não é um grande centro, né? Como é que foram essas saídas tuas? Estados Unidos, depois Grécia. Logo depois quando eu estava no Atlético Paranaense, eu fiz uma boa campanha, foi na Libertadores, e a gente disputou um torneio contra o FC Dallas, na época, e nesse torneio eu fui muito bem e houve interesse do pessoal dos Estados Unidos, lá da equipe do Dallas, e foi onde foi feita a negociação para mim ir para lá. Na época que eu fui era um futebol um pouco... Não é bem visível, né? Assim, hoje em dia está melhor, mas as condições financeiras na época, até porque eu queria aparecer um pouco para fora aproveitar essa oportunidade cultural fora do Brasil. E logo depois teve a oportunidade de eu jogar na Grécia, né? Que já é um futebol um pouco melhor, comparando aos Estados Unidos. Culturalmente também é um grande país, né? E, enfim... Joguei contra grandes clubes como Olympiacos, Panathinaikos. Para mim foi uma experiência muito boa. Um estilo de jogo diferente também, um jogo bem pegado, com mais disciplina também. Aqui no Brasil é difícil ver o tipo de jogo é um pouco mais... muda bastante. Então lá eu tive uma disciplina tática melhor em função de jogar na Europa. O André, o torcedor do Figueirense é exigente com o lateral direito. Passou o Lucas, que agora está no Botafogo, depois veio o Bruno, que está no Fluminense e tudo mais. Você foi um dos jogadores mais marcados pela torcida, com faia e tudo mais. Como é que você interfere no seu rendimento? Como é que você analisa isso, André? Olha, eu tenho que encarar de uma maneira para me motivar, né? Acho que o torcedor tem que cobrar sim, no momento que a gente passa por um momento difícil. E eu acho que isso aí para mim é importante eu mesmo dar a volta por cima, né? Mostrar para o torcedor que eu tenho condições de jogar, como fiz no jogo passado,
fiz uma boa partida, tanto de volante, mas acredito que alguns jogos antes, contra o América, jogando fora, também fui bem. Então, Contra o Botafogo, né? Botafogo também, um jogo importante. Então acho que isso é normal, acho que eu tenho que ficar tranquilo quando entrar dentro de campo e buscar a confiança do torcedor, que é o mais importante nesse momento. O torcedor vem um pouco magoado, não só comigo, mas com o passado um pouco do Figueirense. Então acho que isso daí atrapalha assim um pouco, mas acho que o torcedor de verdade vai comparecer nos próximos jogos e tem tudo para ajudar a nossa equipe. E também tem a questão dos laterais do ano passado e tal, Pablo, Elcinho, jogadores que não se firmaram, né? Então, o torcedor ainda está esperando o novo Lucas, o novo Bruno e tal. Então, fica nessa condição, né, de ver sempre a referência. Mas estava vendo os teus vídeos do Atlético Paranaense, do time dos Estados Unidos, do time da Grécia. Da Grécia não tanto, mas mais dos Estados Unidos, do Atlético Paranaense. No Atlético eu vi o André ofensivo. Você mudou um pouquinho a característica quando houve essa adaptação para o meio-campo, para jogar na lateral também. Você falou aí de disciplina tática e tal. Te tirou um pouquinho daquela ofensividade, essa passagem no exterior? A passagem mais na Grécia, quando eu fui, os clubes na Europa não costumam segurar um pouco o lateral, né? Eles jogam porque duas linhas de quatro? Agora aqui no Brasil estão jogando como jogam lá. Então, para mim foi bom, mas ao mesmo tempo aqui no Brasil tem uma crítica muito intensiva quando o lateral não vai no fundo. E o professor Adil sempre comenta com a gente, sempre explica que para a gente jogar tranquilo, para ir na hora certa, nunca ir os dois laterais, enfim, dependendo do esquema tático que ele usar. Lógico que no esquema 3-5-2 o lateral tem que sair mais, e eu venho aprimorando cada vez mais, né, buscando isso daí no dia a dia, para buscar uma boa alternativa para a equipe do Figueirense. André, a Série B ainda tem 30 e tantas rodadas, tem muita coisa para acontecer, mas a Copa do Brasil não, tem 90 minutos, ou vai ou fica. E o adversário é nada mais, nada menos do que o líder do Campeonato Brasileiro depois da vitória do Botafogo. Assustava mais antes do primeiro jogo? O Figueirense mostrou lá que é possível passar pelo Botafogo. Que leitura que você faz, o que é que você pode falar para o torcedor? Com certeza, eu acho que nós fomos para o jogo lá sabendo que da equipe do Botafogo, que é uma grande equipe, tem jogadores de alto nível, como Sidorf, enfim. Acho que a nossa equipe se comportou bem. No segundo tempo tivemos várias chances de gol. A arbitragem atrapalhou bastante a nossa equipe, alguns impedimentos que... Um bandeira com o braço nervoso lá, né? Que não ajudou, enfim. A gente tem que estar preparado para isso também. Mas agora a gente vai jogar aqui em casa. Tenho certeza que o torcedor vai nos ajudar dentro de casa. E temos que usar essa força máxima aqui nos 90 minutos. Como você disse, se perder, nada vai adiantar. Então a gente tem que fazer o resultado. E na Série B? A Série B tem aí a Chapecoense fazendo essa campanha espetacular de largada. Tem Palmeiras e Sport, que são duas camisas fortes do cenário nacional. Figueirense foi apontado, inclusive, numa pesquisa que foi feita no Globoesporte.com como uma dessas camisas, né? A lembrança foi imediata no Figueirense. Entre vocês lá agora, o Adilson outro dia disse pra gente, numa coletiva, pra gente que eu digo pra imprensa, numa coletiva de treino, que com esse grupo ele vai alcançar os objetivos da temporada do Figueirense. Vocês, entre vocês lá, como é que está o nível de confiança? Porque a gente sabe que é uma coisa que não aparece na tabela de classificação, que o torcedor não consegue ver dentro de campo num passe, num drible e tal, mas é algo que entre os atletas conta muito, que é a confiança para entrar em campo e encarar qualquer adversário. Como é que está entre vocês? Olha, o grupo, quando eu cheguei aqui, já foi visível que o grupo é muito bom. Eram jogadores jovens e acho que o Adilson mesmo passa essa confiança para o jogador. A gente fica tranquilo e a gente tem que mostrar dentro de campo. Acho que desde quando eu cheguei eu vi alguns jogadores que estavam aqui, que não tiveram uma boa campanha assim, desde o começo, e chegaram jogadores novos, que agora os que estão jogando estão preocupados, estão atentos, não querem dar brecha para isso.
Eu acho que a nossa equipe está em quarto lugar, acho que tem tudo para chegar para subir. Agora a gente tem que ter paciência, igual você falou, quando a gente toca a bola. Nosso time, quando vem jogar aqui em casa, a equipe do adversário vem fechado, é difícil, é bem difícil. E se a gente não procura tocar a bola, ter paciência, às vezes acaba até irritando o próprio torcedor, o fato da gente tocar a bola, mas se não toca, é complicado de entrar. Então, eu acho que a equipe é uma equipe forte, que está agora. São jogadores conscientes, com o objetivo que é chegar na Série A e com o treinador também. E a comissão técnica em geral, preparação física, a gente tem tudo um controle, alimentação, tudo direitinho. Então, eu acho que a gente está preparado sim para seguir bem na Série B e o ano que vem a Série A. Dos adversários aí que já enfrentou, André, o Sport é o melhor? Quem que você destaca aí de time que dá para ver que vai brigar junto para subir? Olha, o Sport a gente fez um bom jogo aqui, acabamos tomando 2 gols assim, de bola muito parada, rápido. Muito rápido. Mas eu acho que o Sport e o Palmeiras são 2 equipes que a Chapecoense também está em primeiro, teve uma boa sequência de vitórias. Vai ser muito difícil de jogar contra eles, mas a nossa equipe tem que buscar isso, tem que buscar o resultado, não pode ficar atrás. E é o que a gente vai trabalhar. A gente sabe que é muito difícil jogar a Série B, então a gente tem que estar preparado para buscar isso daí. André, obrigado pela visita. Sucesso para ti, seja na lateral ou no meio-campo, né? Se bem que eu acho que você vai ficar mais na lateral, não sei, vamos ver aí pela frente, mas acho que você vai continuar trabalhando mais na lateral do que no meio. Obrigado pela vinda. Obrigado a vocês pela oportunidade.